estejam todos aí com o livrinho, com o caderno, para acompanhar a nossa aulinha de hoje, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre as primeiras sociedades. Como a gente vai falar sobre as primeiras sociedades, a gente precisa relembrar aquilo que eu já ensinei para vocês, da questão dos nômades e dos sedentários. Lembra do exemplo que eu dei em sala? Que quando a gente mora no mesmo tempo, no mesmo lugar por mais tempo, a gente é nômade, fixo no mesmo lugar por muito tempo. E isso é acarretado por quê? Porque já existe a produção agrícola. Então a gente não precisa ficar mudando de tempos em tempos, porque acabou a coleta, a caça, a pesca. Então, a gente precisa ser nômade, mudar de tempo em tempo, quando a gente depende da natureza para a sobrevivência. E sedentário é quando a gente já evoluiu e consegue ficar mais tempo no mesmo lugar. E nesse meio do caminho, a gente tem os semi-nômades, que são aqueles que já conseguem produzir, mas não tudo, como a sociedade que já é sedentária. Tá? Então nós temos esses três níveis, os nômades, os seminômades e os sedentários, tudo bem? Os sedentários já são uma população mais evoluída, que já conseguem praticar agricultura e muitas vezes até mesmo o pastoreio, ok? E a gente precisa também saber que vai ter a divisão paleolítico e neolítico. O paleolítico é a idade da pedra lascada. E o neolítico é a idade da pedra polida. O que vai mudar? Que a pedra lascada, ela é a pedrinha bruta. Eu trouxe até para vocês não perderem, né, o costume com a professora. Então, ó, a pedrinha bruta. Então, a gente lembra que é a pedra lascada e simboliza o paleolítico. Já o neolítico sofre uma evolução, por isso que a gente chama de pedra polida, que ela já é trabalhada, ela já foi lapidada, e isso significa que já houve uma evolução. Por quê? Porque para haver o processo de lapidação da pedrinha, eles tiveram que trabalhar ferramentas para poder lapidar isso. Então também já estamos falando de uma evolução. Então no período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, eles abrigavam-se em cavernas, eles eram completamente primitivos, eles usavam peles de animais para se aquecer, faziam instrumentos de pedra lascada para fazer suas produções, e esses instrumentos eles eram feitos em ossos e madeira. E é importante a gente salientar que o trabalho era coletivo. Como assim? Eles se ajudavam e não existia propriedade privada, o meu, o seu. Tudo que era produzido era para todo mundo e era tudo dividido. E isso era muito importante, porque aí não havia essa diferenciação. Não havia essa diferenciação de meu, de seu, tudo era produzido para todo mundo. Tudo bem? E lembrando que os homens faziam a caça, a pesca e a coleta. Isso era o que? A divisão do trabalho. Os homens tinham as suas tarefas e as mulheres a delas. Óbvio que as mulheres ficavam com a parte de amamentar, de cuidar das crianças, com serviços mais leves, plantar, colher, coisas mais leves para o período, né? E as coisas mais pesadas, como a caça, a pesca, era a tarefa dos homens, tudo bem? Como eu sempre falo para vocês, a gente parte de uma sociedade que traz no seu histórico uma sociedade machista. Então, normalmente prega-se que as atividades mais leves ficariam para as mulheres e as mais pesadas para os homens, certo? E há mais ou menos 1 milhão de anos, alguns grupos aprenderam a fazer o fogo. E a partir do momento que se aprende a fazer o fogo, a gente tem evolução, até mesmo nas nossas atividades diárias, porque o fogo ele era utilizado para proteção, porque muitos animais perigosos eles se afugentam em presença do fogo. Então era utilizado para proteção, descobriram o cozimento dos alimentos com o fogo, e com a criação do fogo, o cozimento, a gente precisa de algumas atualizações,
como refratários de cerâmica para aquecerem os alimentos, né? Porque não dava para aquecer o alimento direto, senão ele ia se queimar, tá? Então, com a evolução, cada evolução que a gente passa, a gente precisa ir se adaptando, né? Mais ou menos como a gente está fazendo agora. Estamos passando por um momento difícil e estamos nos adaptando com as nossas videoaulas. E assim é na história, tá? Vai vir a evolução e a gente vai se adaptando. Tudo bem? A questão do Neolítico, que é a idade da pedra polida. O principal marco desse período é o que? A domesticação, principalmente a domesticação dos animais e a prática da agricultura, que vai fazer essa diferença, tudo bem? E também vai ser um marco na questão dos seminômades, porque quando você começa a praticar agricultura, você, como eu disse antes, você já consegue ficar mais tempo no mesmo lugar, tudo bem? Aqui nós temos algumas ferramentas que eles já começam a produzir através de madeira, pedras e ossos, tá? Machados, coisas para facilitar, né, a evolução. Não só para defesa, como também para produzir coisas para eles mesmos, enquanto população, se adequando às novas informações, as coisas novas que estão surgindo, e a gente vai se adaptando. Aqui também mais alguns exemplos, né? Aqui tem lanças, a maioria delas de pedra, né? São exemplos da ferramenta desse período, do Neolítico principalmente do Paleolítico, tá? Mas também algumas do Neolítico, porque Neolítico a gente trata do período da pedra polida e o Paleolítico da pedra lascada, tudo bem? A gente não pode esquecer disso. Aqui a gente vai falar sobre o sedentarismo na África. Toda vez que a gente fala de sedentarismo, lembrando, isso significa que a gente vai ficar mais tempo no mesmo lugar. O que a gente tem de características do sedentarismo na África? Uma das principais características, as savanas, que é uma vegetação mais rasteira, são árvores menores, mais baixas. E quando a gente fala disso, a gente fala também de uma adequação não só da população, mas também dos animais. Por quê? Concordam comigo? Se a gente tiver um animal muito grande, uma girafa, um dinossauro, numa vegetação de savana, se eles não conseguirem se abaixar para se alimentar devido à vegetação, eles vão morrer. Então vão entrar em escassez, tá? Então, tudo isso vai refletir na sociedade, né? Com relação à vegetação, o pastoreio. Se a vegetação não for favorável, a gente não consegue desenvolver o pastoreio e a criação dos animais, tá? Em momento nenhum eu vou dizer para vocês que com o desenvolvimento da agricultura a gente vai parar com a caça, a pesca e a coleta. Não, a gente vai associar os dois concomitantemente, a gente vai fazer os dois. A gente vai continuar caçando, pescando, coletando, mas além disso a gente vai praticar a agricultura e o pastoreio, tudo bem? Aqui também a gente vai falar sobre as secas. Vários rios, lagos vão secar. Com o secamento desses rios e lagos, a gente vai ter muita mudança na fauna e na flora. E isso vai gerar o quê? Uma desertificação. Vamos perder parte da nossa vegetação, da nossa fauna, da nossa flora, e isso vai causar muitos inconvenientes para a população. E às vezes eles vão ter que sair daquele lugar para ir para outro lugar, por causa do quê? Da agricultura, da caça, da pesca, da coleta. Como eu falei, quando acontecem esses inconvenientes, as pessoas acabam tendo que se mudar de lugar, por causa dos seminômades e do sedentarismo, tudo bem? E lembrando, a arte rupestre aqui também vai existir. E lembrando também que a arte rupestre, ela não era só um enfeite. Eles
passavam através da arte rupestre, a crença que eles tinham, isso envolvia elementos da natureza. Eles associavam a religiosidade deles com elementos da natureza que refletiam na caça, na pesca e na coleta. Então essas artes rupestres que eles praticavam era para incentivá-los a caçar, a pescar, tudo envolvendo a religiosidade, não era apenas uma expressão artística. E eles também desenvolviam as estatuetas femininas, que eram normalmente produzidas em pedras e ossos. E no Neolítico? No Neolítico, gente, a gente tem aí para destacar várias inovações. A criação da roda, alguns novos objetos. Sempre que vem a criação de alguma coisa, em consequência disso, vem outras tantas coisas usando. Por exemplo, quando criou a roda. Quando criou a roda, a gente já começa a ter alguns tipos de meios de transporte utilizando a roda. Até mesmo aqueles transportes mais arcaicos, a carroça, a charrete, né? Que são os primeiros aí que a gente vai começar a usar, vai partir do quê? Da criação da roda, né? Aí aqui também vem os potes de cerâmica, as pás, as enxadas, que vão auxiliar nas adaptações, né? A fundição de metais. Quando eu falo da fundição de metais, isso aí já é importante porque eles já começam a aprender a derreter o cobre, o ouro, a prata, e aí eles já começam a criar ferramentas mais poderosas em vista da que eles tinham, que eram fabricadas com ossos, pedras, madeira. O metal, ele é mais forte e ele acaba sendo uma ferramenta mais evoluída. Então eles vão ter o domínio das armas nesse período, que era o período mais evoluído pela fundição dos metais, tudo bem? E outra coisa, quando a gente tem essas cidades que já são civilizações sedentárias, a gente não produzia excedente, a gente não tinha esse hábito de produzir o excedente, mas com esse avanço começa a existir um excedente na produção. Como assim, professora? Não entendi. Vou explicar. A princípio, a intenção era produzir apenas para o nosso sustento, para a nossa subsistência. Porém, a gente vai começar a acelerar por causa dessa facilidade, dessas inovações de ferramenta e tudo, a gente vai acelerar a produção. E a gente não acelera o consumo da mesma forma que a gente acelera a produção. Então vamos começar a ter excedente, sobra. A gente vai produzir além da nossa necessidade. E aí vai começar a surgir a troca. Como assim a troca? Vai ser um escambo, troca de um produto por outro produto. Porque nesse momento a gente não conhecia ainda a moeda, o dinheiro. A gente não usava o ouro e a prata para comprar coisas. Então a gente trocava arroz por feijão, ou então feijão por milho, milho por mandioca. Então a gente vai trocar produtos por produtos. A gente ainda não tinha essa noção de valores, então a gente vai fazer o escambo, a troca de produtos por produtos, tudo bem? E aqui também a gente vai ter o artesanato. E quando a gente fala do artesanato, a gente tem que falar da especialização do trabalho, o ofício. Cada um vai se especializar naquilo que sabe fazer melhor. Por exemplo, a professora sabe dar aula, a professora dá aula de história. Mas se você tentar colocar a professora para dar aula de matemática, meu Deus! Então isso é você praticar um ofício, especializar no seu trabalho. Um vai cultivar o solo, o outro vai fazer joias, o outro vai fazer as armas, o outro vai se especializar em fazer as peças de cerâmica, né? Então, cada um vai se especializar numa parte. E com o aumento da população nas cidades, a gente vai precisar de segurança, a gente vai precisar do surgimento dos governos,
logicamente que dos reis, né? Lembra aquilo que eu falei, ó, dinheiro e poder, e eles sempre andam juntos, e isso vai se fortalecer quando começa esses reinos aí governados, né? O governo através dos reis. E uma invenção, um surgimento muito importante vai ser o surgimento da escrita, por causa dos registros. Com o avanço, eles precisam registrar números, dados, fatos, e aí então surge a necessidade do surgimento da escrita. E lembrando que essa sociedade vai ser politeísta. O próprio nome já diz pra gente, muitos deuses. Então eles vão acreditar em vários deuses ao mesmo tempo. Tudo bem? Então nós encerramos nosso capítulo por aqui, e aí eu deixo para vocês fazerem a tarefinha, que é a página 70 do livro, tá? Do 1 ao 5 e do 7 ao 11. Tudo bem? Preparar essa tarefinha para posteriormente a gente estar fazendo a correção. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.